E quem de nós já não ouviu a famosa frase: depois de 5 minutos conversando com ele ou com ela, tive eu vontade de cortar os pulsos. Todos nós já ouvimos ou falamos essa frase. Pois é, o recorte de hoje tem a ver sim com essa frase. Recebi inúmeras, mas inúmeras chamadas de colegas da área de educação, amigos, amigas, solicitando que eu falasse um pouquinho sobre os tempos da pós-modernidade e a imaturidade que cerca hoje, né, os nossos sujeitos e sujeitas, né, na sua adultice. Ou seja, né, pessoas que no âmbito temporal e cronológico avançam, né, mas que no tempo maturacional e de entendimento e percepção de mundo continuam por vezes, né, primatas ancestrais, no sentido de lidar com sabedoria, com reflexão, com todas as frustrações que nascem junto com a nossa condição de protagonismo como identidade adulta. Pois bem, né? Bauman tem uma frase interessante que eu queria tomar a liberdade, né, de lê-la, para que eu possa, a partir dessa frase, pensar algumas coisas com vocês sobre estes adultos que são infantis, né? Ou seja, que têm um comportamento ainda infantilizado. Bauman diz o seguinte: e as crianças cresceram, e com elas a imaturidade e a capacidade de negar a frustração, né? Nós temos uma geração constituída, né, nativa da pós-modernidade, né, que tem trabalhado muito com uma condição, né, de relações que às vezes nos faz questionar o próprio princípio ou conceito de maturidade, por exemplo. Nós viemos de um tempo maturacional ou de um tempo de evolução de conduta que sabíamos que com o crescimento cronológico, né, haveriam sim situações, problemas com as quais nós iríamos lidar, né? Tanto que todos nós ouvíamos das nossas avós, a título de senso comum, né, aproveite enquanto você é criança. Quem de nós já não ouviu o aproveite enquanto você é criança, né? A ideia constituída por trás dessa frase é, né, quando você cresce, todos os elementos existenciais do mundo crescem com você. E você precisa decidir, você precisa ser sujeito de posição, sujeito de conduta, sujeito de ruptura, sujeito eminentemente presença no mundo. Não é o que acontece hoje, né? Hoje nós vemos, né, adultos com uma dificuldade muito grande de encarnar a sua adultice, né? Ou seja, né, tem uma dificuldade imensa de lidar com as coisas que trazem, né, ou que se revelam na sua condição de ser e estar no mundo. A própria ideia, por exemplo, da campanha do uso de máscaras que nós estamos hoje vendo, né, constituída em função da pandemia, ou a ideia do afastamento social. Percebam que, né, mesmo normatizado, e aí nós vamos trabalhar com um conceito moralizador, né, mesmo normatizado e determinado, nós precisamos vigiar. E quando a gente precisa vigiar, é porque o comportamento não virou hábito. Ou seja, não há um entendimento de que, né, o afastamento social e o uso da máscara são elementos estratégicos de um protocolo de intervenção em saúde que busca garantir, né, o que a gente chama na ciência da saúde de saúde coletiva, né? Então vejam que no momento em que a gente precisa vigiar um grupo, né, ou criar sistemas de vigilância, é porque a gente entende que esses sujeitos não internalizaram a conduta, ou não se convenceram que essa conduta é a conduta mais adequada, né? E isto vai para todos os campos, né? Quem de nós, e repito de novo, né, já não conversou com ele ou com ela, seja quem for, e ficou pensando, meu Deus, quanta, e aí eu vou usar uma expressão que a gente usa, né, abobrinha. Quanta abobrinha, meu Deus do céu. Quanto pensamento simplista
que dificuldade esse sujeito tem de lidar com as coisas. E isso está ligado à nossa condição de infância, primeira e segunda infância. Quando a gente diz para o pai e para a mãe, né, que crianças precisam se frustrar. Crianças precisam se frustrar. Crianças precisam entender que elas não serão a primeira da fila sempre. Crianças precisam entender que elas não terão o doce a hora que elas quiserem. Nós tivemos uma reunião de câmara do Centro de Psicopedagogia para estudar uma síndrome nova, uma síndrome contemporânea, síndrome do imperador. A síndrome do imperador nada mais é do que crianças que conseguem manipular seus pais e terem tudo o que querem na hora e no momento em que determinam. Ou seja, são crianças que quando adultos se tornarão adultos infantis, né? Vão se jogar no chão, vão fazer chororô, né? Vão lidar de forma extremamente simplista com coisas sérias, né? Quantas vezes nós estamos numa conversa séria e uma pessoa de 40 anos de idade, mas com uma maturidade que não vou comentar, né, atravessa o assunto com uma conversa que não está conectada, né, e nem próxima daquilo que nós estávamos conversando. E a gente dá um sorrisinho, lembra da finada Hebe Camargo e diz gracinha, né? Porque aquilo que foi dito não compete àquele momento, né? Está inadequado, está deslocado, está deselegante. Isto tudo são questões que atravessam a infantilidade dos adultos, né? Ou você pega daqui a pouco alguém que diz aos 38 anos de idade que ainda não pensou o que vai ser quando crescer. Só que ele já tem 38 anos de idade, né? E ele não sabe o que vai ser quando crescer, né? Então a ideia hoje, né, baumaniana, é que a gente pense num processo de educação onde sujeitos aprendam que a frustração é um elemento interno extremamente necessário para que a gente consiga conduzir os nãos que a vida vai nos dar. Porque a vida vai nos dar os nãos. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Assim como eu tenho dito, nós temos que aprender a lidar, né, com situações românticas que foram, né, hospedadas na gente, lá na modernidade sólida, mas que não cabe na pós-modernidade líquida. Não dá para sonhar com o príncipe encantado. Não dá para esperar na torre que alguém vá quebrar a porta e vá buscar você em cavalo branco, né? Não tem cavalo branco. Tem sim uma sociedade neoliberal, capitalista, selvagem, excludente, que está dizendo para você o seguinte: decida, rompa, determine, né? Faça você a sua história, né? Porque no final das contas, né, somos nós com nós mesmos, né? Eu costumo dizer que no final de toda a trajetória, somos nós com nós mesmos. Então a ideia desse vídeo é dizer, nós temos sim uma síndrome instalada aí, né, que é a síndrome do imperador. Cuidado aí com essas crianças que de certa forma já conseguem, né, manobrar, né, fazer a administração, a gestão do espaço familiar, né? E temos muito mais que isso, adultos que cresceram cronologicamente, mas que continuam exercendo, né, exercendo a ciranda da infantilidade, né? A ciranda da infantilidade. A gente fica, em alguns casos, dependendo da situação, até com vergonha, né? A gente diz, meu Deus do céu, com tanta coisa interessante para ele dizer, ele foi dizer justamente uma frase inadequada, inoportuna, né? Não sabe sentar direito, né? Não sabe se colocar junto com seus pares, né? Não tem perspectiva de futuro, né? Entende que as relações são superficiais. Tudo isto está atrelado a um adulto que não evoluiu na sua matriz e nos seus conteúdos socioemocionais. Os seus conteúdos socioemocionais vão dando a ele, né, uma condição de entender, né, eminentemente que a gente vive aprendendo e aprende vivendo, como diria o professor Mariotti.
Então vejam que o professor Zygmunt Bauman, ele alerta muito, né, todos nós para uma geração de adultos infantis. Para uma geração de adultos que sabem fazer birra, de adultos que sabem chorar porque querem o doce, de adultos que não conseguem estender uma conversa séria por mais de 40 segundos, né? De adultos que não têm perspectiva de futuro, porque eles não conseguiram constituir como nativos da pós-modernidade elementos de frustração que dessem a esse sujeito os conteúdos socioemocionais necessários para que ele se estabelecesse como alguém que, né, entende que a vida será sim e que a vida será não. E que nós temos que lidar com isso, né? Nós temos que aprender a lidar com esses fenômenos. Então essa era a deixa de hoje, né? Essa era a deixa de hoje, né? Vamos observar perto de você quantos adultos infantis nós temos, né? E crianças com a síndrome do imperador, né? Então fica o desafio, pensarmos na pós-modernidade líquida, que mais do que nunca, crianças e adultos absorvem a sua construção como legítima quando aprendem a se frustrar. Um abraço grande e fiquem bem.